Provérbios 10, o versículo 22, é um texto bastante conhecido e citado. Você lê muito nas redes sociais. Que diz assim: a bênção de Deus é que enriquece, e Ele não acrescenta dores. Diga comigo, fala assim: a bênção de Deus é que enriquece, e Ele não acrescenta dores. Amém? Vamos falar de novo. Fala para a pessoa que está do teu lado aí, diz assim: a bênção de Deus, mas fala com vontade, amado. Fala assim: a bênção de Deus é que enriquece, e Ele não acrescenta dores. Amém? Você já deu para decorar aí o versículo, sim ou não? Vamos falar de novo então para decorar. Falar: a bênção de Deus é que enriquece, e Ele não acrescenta dores. Amém. Glória a Deus. Amado, o tema da palavra hoje, né? Eu espero estar falando a verdade para você hoje. Eu espero ser breve, no nome de Jesus. O tema da palavra hoje é removendo a dor do resultado. Removendo a dor do resultado. Nem todas não. Todas as boas notícias, todo o resultado que nós temos, ele chega até nós, mas ele ainda não é bênção. Todo o resultado que nós temos, ele chega até nós, mas ele ainda não é uma bênção genuína. Existe algo nela, ou nesse resultado, que precisa ser tirado para que se torne uma bênção genuína. E o que precisa ser tirado são as dores. Amém? Aí você vai falar assim: eu não acredito nisso, pastor, não creio nisso. Gênesis capítulo 3, verso 17, eu quero até ler com você. Diz assim, quando Deus está falando com Adão, Ele vem falar com Adão, depois que ele já conversou, ele já percebeu que o homem pecou. Aí ele vem conversar com Adão e fala assim: e a Adão disse: porquanto destes ouvidos a voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Aí por causa disso, aí está escrito aqui ainda no mesmo verso: maldita é a terra por tua causa. Maldita é a terra por tua causa. E aí, né, ponto e vírgula, ou por causa de ti, aí está assim: com o quê? Dor comerás dela todos os dias da tua vida. O que Deus está dizendo: a partir daqui, por causa do pecado, todos os teus resultados vai chegar a ti contendo um ingrediente a mais, que nem eu e nem você gosta, contendo algo chamado dor. O verso 18 ainda acrescenta, né? Diz assim: espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Então, amados, tudo que Deus estabeleceu na sua palavra, os seus princípios, Deus estabeleceu para que através da nossa obediência, a dor seja arrancada dos nossos resultados. Amém? Então Deus deixou um manual chamado Bíblia, para a gente aprender, para a gente ouvir, para a gente praticar, para que praticando esta palavra, obedecendo os mandamentos,
os princípios contidos nessa palavra, a dor deixe de existir naquilo que Ele vai nos dar como resultado. Amém? Não tem uma outra maneira disso acontecer. A palavra de Deus diz lá em Deuteronômio capítulo 28 o seguinte: se atentamente ouvir o quê? A voz do Senhor teu Deus e tomando cuidado de quê? De obedecer, de guardar e de obedecer todos estes mandamentos. E aí vai dizer o seguinte, que obedecendo, cuidando, guardando os mandamentos e obedecendo eles, a bênção vai te seguir por onde você for. Nesse mesmo texto vai dizer, bendito será ao entrares e bendito serás ao saíres. Nesse mesmo texto vai dizer, bendito será tu no campo e bendito será tu aonde? Na cidade. Mas você só é bendito quando você coloca em prática a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, quando você decide praticar a palavra de Deus, quando você decide que vai viver pelos princípios da palavra de Deus, aí você realmente começa a experimentar a bênção de Deus de verdade. Romanos capítulo 12, versículo 2 vai dizer o seguinte: não estejam conformados com este século ou com este mundo. E nós não estamos, não há um entre nós que está conformado com este século. Mas ele está dizendo, eu tenho algo muito bom para você. Você não está conformado por quê? Porque o que você vê tem dor. Porque o que você faz tem dor. Porque o que você consegue tem dor. Você não está contente por quê? Porque você está cercado de coisas que te causam dor. Mas ele está dizendo assim, olha, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como que nós somos transformados? Nós aprendemos a palavra de Deus, nós recebemos a palavra de Deus, nós cuidamos da palavra de Deus, tendo cuidado de obedecê-la em todas as coisas. Aí Deus pega e fala assim, vocês daí irão experimentar qual seja a boa e perfeita vontade de Deus. E a boa, perfeita e agradável vontade de Deus tão somente é do que a bênção sem o quê? Ou o resultado sem a dor. Sem a dor. Porque é bom por quê? Porque não tem dor. É agradável por quê? Porque não tem dor. A bênção é perfeita por quê? Porque não tem dor. Porque se tem dor, deixa de ser perfeita. Então o Senhor, Ele nos dá a sua palavra. O Senhor, Ele coloca a palavra dEle à nossa disposição. Quando nós saímos da nossa casa para ouvir a palavra, Ele disponibiliza aquilo que nós precisamos para sermos abençoados de verdade. A palavra dEle diz assim, lá no primeiro capítulo de Efésios, no versículo 3, bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênção, aonde? Nas regiões celestes. E está lá nas regiões celestes, por quê? Porque para nós recebermos ela aqui, para que elas estejam aqui na nossa realidade, nós precisamos andar de acordo com a palavra do Senhor. Nós precisamos viver obedecendo a palavra de Deus. Nós precisamos viver de acordo com os princípios da palavra dele. E nós, querido, às vezes a gente fica pensando, eu fico pensando, falo, Senhor, eu quero saber com mais detalhes isso. E eu vou te dar, querido, dois exemplos para que você entenda melhor isso. Você tem um trabalho e você recebe um salário por mês, amém ou não amém? Só que é o seguinte, Deus te deu esse trabalho, você tem esse salário que você recebe por mês, mas Deus também tem, através da sua palavra, um mandamento para o teu salário. Tem também para o teu salário, para o que você recebe, que muita gente fala assim, fui eu que trabalhei, fui eu que fui lá. Mas Deus também tem aqui princípios da sua palavra que regem o teu salário. Por quê? Porque aquilo que você devolve para Ele
é a parte da dor. E o que fica com você é aquilo que vai ser bênção para você. Porque a palavra de Deus diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois disto eu abrirei o que? As janelas dos céus, com portas dos céus, e trarei sobre vós uma bênção tal, que vos traga uma maior abastança. E aí, amado, você traz, entrega para ele, ele tira a dor. Então você deixa de viver a dor daquele salário. Porque as pessoas que não dão dízimos e não dão ofertas, as pessoas que não dão dízimo e não dão oferta, o que acontece? A gente vê muitas vezes pessoas sofrendo acidente, tendo enfermidade, acontecendo coisas difíceis. E tudo isso causa o quê? Amém, amado? Vamos voltar aqui. Tudo isso causa o quê? Causa dor. Mas quando você decide, fala assim: Senhor, eu vou devolver para ti a tua parte, a parte que é tua, a parte que o Senhor estabeleceu na tua palavra que é tua. O Senhor, Ele não quer qualquer parte, Ele não quer a melhor parte, Ele não quer a parte maior, Ele quer uma parte pequena. E aí, meu amado, você não pode mudar, transformar uma dor em alegria. Você não pode transformar uma dor em riso. Mas Deus pode pegar aquilo que é dor em você, aquilo que é maldição em você, e transformar numa bênção. Numa bênção. Quando Jesus estava no meio daquela multidão, lá junto com os discípulos estavam ali, e Jesus chega para eles e fala assim: olha, ou melhor, os discípulos chegam para Jesus: Senhor, despede essa multidão, manda eles irem pelas vilas, pelas cidades, pelos vilarejos, para comprar comida, porque já é adiantada a hora. Jesus olha para eles e fala assim: dai vós mesmos de comer. E aí eles ficam: meu Deus, e agora? Mas aí eles olham para Jesus: Senhor, nós não temos nada, senão o quê? 5 pães e 2 peixes. É exatamente isso que Deus quer que você olhe. Querido, você não tem para alimentar uma multidão, você não tem para realizar os teus sonhos, você não tem. Mas o que você tem, você precisa entregar nas mãos do Senhor. Porque entregando nas mãos dele, Ele vai eliminar aquilo que é dor. Ele vai eliminar aquilo que não presta. Ele vai eliminar aquilo que vai te fazer sofrer. E Ele vai transformar em algo abundante. Amém ou não amém? Ele vai trazer, só que é o seguinte, amado. Para isso é necessário a fé. E é por isso que Deus te traz para junto dele. Não é só para você conhecer a palavra, não é só para você receber os princípios. É para que você, ouvindo a palavra, você se encha de fé. Para que você, ouvindo a palavra, Ele ministre fé no teu coração e encha o teu coração de fé. Não tem outro jeito de você ter fé se não for ouvindo a palavra. Isso também está estabelecido aqui nesse livro. Então Ele traz você, porque Ele olha para você, Ele diz assim: eu trouxe a Priscila hoje aqui, porque eu tenho a intenção de abençoá-la durante essa semana. Eu trouxe o Edson e a Tamara aqui, porque eu tenho a intenção de abençoá-los nessa semana. Só que para abençoar eles, eu preciso que eles façam alguma coisa. Eu preciso que eles disponibilizem, que eles coloquem na minha mão o que eu preciso para poder fazer a bênção acontecer. Ou para arrancar a dor, porque Satanás, o diabo, tem um plano para a tua vida também. Então, quando você decide colocar nas mãos do Senhor aquilo que é dele, Ele tira a dor. Mas quando você não coloca nas mãos do Senhor, Satanás é quem vai usufruir daquilo. Tem um texto em Provérbios, eu não me lembro agora o endereço, mas diz assim que você não tem aquilo que você retém.
Aquilo que você tem, você não tem. E aí, amados, se eu perguntar aqui quem quer ser abençoado, todo mundo vai levantar a mão, eu quero. Quem quer receber uma boa notícia daqui a pouco, quando chegar em casa, vai levantar a mão, eu quero. Quem quer receber, ser surpreendido na área financeira nessa semana, eu quero. Quem quer ser surpreendido amanhã, eu quero. Eu quero uma boa notícia, eu quero isso, eu quero aquilo. Sim, você quer. Mas o que você precisa fazer? Você vai trabalhar, você vai ter um resultado disso. Você vai se esforçar, você vai ter um resultado disso. Só que o que Deus está dizendo é o seguinte: você vai ter o resultado é a consequência do esforço. Mas a bênção é a consequência da obediência. É a consequência da obediência. Querido, e a obediência, ninguém que é obediente é soberbo. Ninguém que é obediente é altivo. Quando você desobedece é porque você é altivo e soberbo. Mas quando você obedece, é porque você é humilde. Quando você obedece, é porque você está entendendo aquilo que Deus quer fazer por você. E aí você não está, a obediência, quando você decide obedecer, você está decidindo o seguinte: olha, eu não quero o meu resultado, eu quero a bênção, porque o meu resultado não enriquece, porque o que enriquece é a bênção. É a bênção. É a bênção de Deus. Amado, e como que Deus remove as tristezas e sofrimento e as dores da nossa vida? Quando nós estamos à disposição do Senhor. Amado, eu espero que depois de hoje, ninguém aqui, você guarda a palavra para você, ninguém tenha preguiça de sair de casa para vir na igreja. Depois de hoje, ouvir essa palavra, não tenha preguiça de servir. Porque quando você serve, no servir, Deus está removendo as dores daquilo que Ele quer te dar. Daquilo que Ele quer te dar. Quando você decide servir, mas servir produzindo o fruto do Espírito Santo. Tem gente que serve, mas amado, ele está servindo, mas está nítido na cara dele que ele não quer estar ali. Tem gente que vai trazer oferta ou trazer dízimo, mas é a pior coisa da vida dele. Amados, eu não vou contar o nome do santo, mas tem gente que prefere a participar do culto pela live, porque ele diz: eu não tenho que dar oferta. Eu não tenho que fazer. E aí ele fica atrás de palavras, ouve pessoas, conversa com pessoas. Meu querido, entenda uma coisa: você tem que atentar para a expectativa que Deus tem em relação a você. Você não tem que estar aqui por causa de pessoas. Você não tem que estar aqui por minha causa. Você não tem que estar aqui para suprir a minha expectativa. Você tem que estar aqui para adorar ao Senhor. Já que tu saiu de casa, esteja aqui para dar para Ele algo genuíno. Já que você está aqui, adore em espírito e em verdade. Já que você está aqui, faz direito. Amados, a dor não faz parte da bênção. Quando Deus chega para conversar com Adão ali, ele começa a conversar com ele e tal, aí ele fala assim: Senhor, eu ouvi a tua voz, e porque eu estava nu, eu me escondi. Aí Deus pergunta para ele: mas quem te mostrou que estavas nu? Você comeu do fruto que eu havia dito que não era para comer?
Aí ele diz assim: a mulher que tu me deste, me deu e eu comi. Me deu e eu comi. Você sabe quem nós somos? Nós somos, se nós não cuidarmos, nós somos aqueles que ficam arrumando desculpa para não fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. E depois, quando alguém pergunta, quer ser abençoado, é o primeiro a pular e dar glória a Deus lá em cima. Quando você entende o que é bênção, você só glorifica a Ele por causa dessas bênçãos, porque você sabe que se é bênção na tua vida é porque você está obedecendo Ele. Se é bênção na tua vida é porque tua vida está aqui, ó. Quando você lê a Bíblia, você lê e diz: está falando ao meu respeito, porque eu vivo. Ah, eu não vou pecar mais não, querido. Nós vamos até Jesus voltar e a gente ser transformado num piscar de olho. Nós vamos pecar, nós vamos fazer coisa errada. Só que se eu vivo pela expectativa de Deus e não pela humana, o que me interessa é a bênção. O que me interessa é a bênção. O que me interessa é a bênção. E Deus, meu amado, Ele tem um monte de coisa para fazer na tua vida nessa semana. Deus tem um monte de coisa para fazer nas nossas vidas nesse mês de maio. Deus disse que nesse mês de maio os cenários vão começar a mudar. Os ambientes vão começar a ser transformados. Só que desde o início Deus tem falado assim: eu farei tudo novo. Para quem? Quem se lembra? Ou só se lembra do novo de novo? Para aqueles que colocarem em prática o que se aprendeu no ano passado. A unidade. A unidade. A unidade. Deus vai fazer tudo novo de novo. Oh, glória a Deus, é maravilhoso. Amém, amados. Só que você ainda não entendeu. Você é um igual eu. Não é que se eu for entender que fazer tudo novo de novo, só entendeu a partir do 3º mês. Né? Para Deus fazer tudo novo de novo, primeiro Ele tem que fazer o quê? Primeiro Ele tem que quebrar. Nós não somos vasos perfeitos mais. O vaso perfeito, lá no Éden, era assim. No capítulo 2, Deus não chega para Adão e fala assim, olha para Adão e fala assim: não é bom que o homem esteja só. Aí ele fala assim: fale-ei o quê? Uma que lhe seja idônea. Só que aí para Deus pegar e fazer a ajudadora que lhe seja idônea, Ele fala assim: varão, eu preciso que tu faça um trabalhinho para mim. Então eu vou te ungir para você fazer uma tarefa para mim. Eu vou te encher, te capacitar e você vai dar nome para todos os animais que Ele tinha criado. E aí o que aconteceu? Isso, Deus falou que ia fazer uma auxiliadora idônea. Sim, é a intenção de Deus abençoar. Da mesma forma que Ele tem a intenção de te abençoar. É a intenção. Só que é o seguinte: para Ele colocar em você o que você precisa para te dar essa bênção, você tem que estar do tamanho que comporta o tanto de unção que Ele tem que colocar em você. Só que no Éden, o vaso era de um tamanho. Aí Deus falava assim: eu vou te capacitar. O vaso crescia sozinho. Por isso que você vê, depois que Deus fala que vai fazer a ajudadora, Ele já dando os nomes. E aí no terceiro versículo depois, Ele já está dormindo e Deus já está arrancando a costela dele para fazer a... E engraçado, Ele arranca a costela, faz a mulher, e quando ele acorda, tem ferimento? Por quê? Porque é vaso perfeito. Porque é vaso perfeito. Ele arranca,
faz e fecha. É perfeito. Só que o homem pecou e deixou de ser perfeito. A partir daí o homem só consegue ser vaso novo. Ah, eu tenho um propósito para você, pastora Norma. Você vai fazer isso, eu vou te encher. Falou, olha, tem algo maior do que aquilo que eu fiz da outra vez. Glória a Deus, aleluia. É a intenção dele. Agora eu vou te quebrar para te fazer maior, para mim poder colocar a unção, para você cumprir o que eu te falei. Aí quando começa a quebrar, dói. Você dói, passa, você esperneia, faz um monte de coisa. Se você aguentar o tranco, vai rápido, mas se não aguentar, vai doer muito e vai demorar muito. E aí, você está pronto de novo, aí ele enche. Aí você vai lá e faz, glorifica a Deus, aleluia, glória a Deus. Tal, aí Deus, aí a gente começa a orar assim, que eu já vi você orando assim. Ô Senhor, eu quero mais de Ti. Eu quero mais de Ti, Senhor, me usa mais e mais. Me usa, Senhor. Meu filho fala assim, pai, eu vou para as nações. Pai, Deus me deu uma palavra que eu vou para as nações. Aí ele chegou para mim e falou assim, pai, né, me ajuda, eu preciso fazer o meu passaporte. Eu falei, rapaz, tem tempo. Deus vai te quebrar algumas vezes nesse tempo e fazer você de novo. Até lá dá tempo da gente ir atrás desse passaporte. Então Deus quebra e Deus enche. Deus nos enche. E aí conforme o propósito dele vai mudando, aumentando nas nossas vidas, ele vai nos quebrando e fazendo de novo. Porque nós só conseguimos ser vaso novo. Aí ele quebra, faz de novo, maior, enche. Cumpriu o propósito, tem um propósito, oh, Senhor, eu quero algo muito mais de Ti, eu quero mais de Ti. Porque a gente, quanto mais recebe de Deus, mais a gente quer, não é? Só que aí é o seguinte, entenda. Aí você pensa assim, fala, meu Deus, eu não entendo por que eu sofro tanto. Você sofre tanto porque você não cabe à medida de unção que Ele tem para você. E aí Ele quebra você e te enche. E te enche. Só que para que você tenha os processos acelerados, o que é necessário? Obediência. O problema é que nós não somos. Não adianta você bater no peito e dizer, eu sou obediente, você não é. Amado, nós não somos bons. Nós somos maus. Deus é bom. Nós somos maus. A gente faz bico à toa. A gente fica mal à toa. Qualquer coisinha ainda quer ir para junto de Deus. Senhor, está vendo o que está acontecendo comigo, meu Deus. E de repente Deus está te quebrando somente. Mas aí você está, ai Senhor, o que você está fazendo? Retardando o processo. Vai doer. Vai doer. Vai doer. Vai doer muito. Você sabe por que vai doer e Deus vai fazer? Porque a bênção não tem, você não consegue medir o valor da bênção de Deus para a tua vida. Você consegue imaginar valores em dinheiro, mas a bênção de Deus vale muito mais do que o que você imagina. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos aqui querem ser abençoados pelo Senhor? Você tem noção do que é a bênção de Deus, do valor da bênção de Deus? Você quer ter noção? Você está com o Provérbios aberto aí?
no capítulo 10, no texto que nós lemos. Eu já vou terminar para a gente poder orar. Está aberto? Vamos ler. Olha só, o que está escrito aí na tua Bíblia? 10, 22. Parou. Só a primeira parte. A bênção, Senhor, é o quê? Que enriquece. Espera aí. Vocês têm que dar uns glória a Deus igual a Sara. A bênção do Senhor é que enriquece. Por que enriquece? Por que enriquece, pastor Adriano? Por que enriquece, pastor Valdir? Por que enriquece, Francisco? Sim. Amado, se isso daqui fosse um diamante, isso aqui só um cristal, e de fato é, né? Não é um cristal puro, mas é um cristal. Deixa eu te falar aqui. Se eu pego e falo assim, vamos supor que esse daqui é a bênção, e eu falo, a bênção do Senhor é que enriquece, é verdade? Por quê? Quem falou não tem valor? Porque não tem valor. Entende uma coisa? Quando você falar sobre bênção, Deus está dizendo, a minha bênção é que enriquece. Então quando você ouve bênção, quando você fala bênção, quando você é convidado para vir para o culto, porque aqui tem bênção, não fique olhando como uma coisa qualquer, não trate como uma coisa qualquer. Não ouça sobre bênção como você ouve qualquer coisa. Por quê? Porque Deus está dizendo para você, não existe nada que você conhece que é mais valioso do que a minha bênção. Porque aquilo que você conhece não te enriquece, mas a minha bênção te enriquece. A minha bênção enriquece. Só que a gente fala, ai Senhor, eu quero ser abençoado. Quem quer ser? Eu quero. Oh, você vai ser abençoado. Aleluia. A gente não fala assim nem quando a gente dá um chute numa pedra e arranca a unha do dedão do pé, mano. A gente não faz isso. A gente tem que entender que o que Deus está nos dando é valioso. Ele está prometendo algo valioso. É por isso que Ele está dizendo, olha só, para você pegar isso, para você ter isso, para você receber isso, é só obedecendo, porque o que eu tenho é muito valioso. Você não acha na esquina, você não compra no mercado, você não cava no quintal de casa e acha, você não recebe pelo correio, você não compra na internet, você não sonha, não tem. É valioso, o que o Senhor tem para nós é valioso. Então quando você ouvir sobre bênção, Deus tem a intenção de abençoar cada um dos que estão aqui nessa noite. Ele não está querendo te dar um copo com água suja. Ele não está querendo te dar um pedaço de papel. Ele está querendo te dar algo que é valioso. Meu Deus, pastor, como que eu faço para imaginar? Você não imagina. Por quê? Porque o Deus está dizendo assim, como está escrito, as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e não subiu para o coração do homem, são as coisas que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Por que o olho não viu? Por que o ouvido não ouviu? Por que não subiu o coração do homem?
Porque é valioso. É valioso. É valioso. Se você andasse pela rua e a cada passo que você desse, você encontrasse um diamante, não seria valioso. Se a cada passo, cada vez que você fosse limpar o quintal da tua casa, você encontrasse lá uma pepita de ouro, não era valioso. Então a bênção de Deus, amado, a bênção de Deus é que enriquece. Não são as coisas que a gente tem, os resultados, porque os resultados vêm com dor. E para a gente eliminar a dor, eu preciso viver a palavra, obedecer a palavra, andar conforme a palavra. E aí, amado, a dor dos meus resultados serão arrancados pelo Senhor. E vai só ficar a bênção. E quando fica só a bênção realiza os meus sonhos. A bênção me dá satisfação. Porque a bênção, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A bênção é boa, perfeita e agradável. Mas nós precisamos ser transformados. Como? Precisamos entender que para mim viver o melhor de Deus, eu preciso obedecer aqui essa palavra. Aonde, pastor, que eu tenho que obedecer? Em todos os lugares. Em casa, com os amigos, no trabalho, no trânsito, na igreja, em todos os lugares. Sozinho, em todos os lugares. Não tem ninguém vendo. Vou fazer. Vou pedir pela internet. Ninguém vai ver. Não. Eu preciso obedecer. Quando eu obedeço. Quando eu obedeço. É a última coisa que eu vou falar para a gente poder orar. Quando eu obedeço. Deus só te mostra que o que você precisa, você já tem. Você entendeu, não? Quando você obedece, você só descobre que o que você precisa, você já tem. Porque quando a gente não está obedecendo, o que a gente fica pedindo para Deus? Senhor, manda. Senhor, faz. Senhor, faz isso. Manda. Oh, Senhor, traz os recursos. Não é assim que a gente faz? Só que quando a gente obedece, não precisa pedir. A gente vai começar a enxergar Ele perto de nós. Porque o próprio Deus vai se encarregar de colocar nas nossas mãos. Vamos ficar de pé, amados, em nome de Jesus.